Bom dia, meus alunos. Hoje nós estamos com mais um dia de aula, né? A aula hoje vai ser mais curta, porque nós estamos encerrando o que estudamos, né? Para a gente passar para outra unidade, que é a unidade 3. Então, a tia Antonieta tá dando uma aula hoje, assim, com menos folhas, né? Para vocês ver de novo, né? O que foi que vocês... Vamos ver de novo? Veja o quanto Paula e Ruth têm e calcule e responda. Se Paulo triplicar são 3 vezes mais, tá? Triplicar a quantia dele e Ruth dobrar, que são 2 vezes, tá? A quantia dela, então qual deles ficará com mais dinheiro? Ó, eu tô até com o livro de vocês mesmo, tá vendo? Tá aqui Paulo, né? E a Ruth, tá? Tá o dinheiro deles aqui. O livro de vocês está uma gracinha hoje, tá? Nessas páginas tá muito bom de trabalhar. Então, o que vocês vão fazer? Se o Paulo triplicar, vocês vão contar o dinheiro dele que tá aqui. Ele tem uma cédula, né? Que é uma nota que a gente fala, né? Assim, né? De R$2. Tem uma moeda. Aqui tem 2 moedas aqui também. Então, vocês vão somar esses R$2 com essa moeda. Do Paulo vai triplicar, tá? Deixa a tia voltar aqui, ó. Se Paulo triplicar, se ele pegar esse dinheiro dele, somar e multiplicar ou somar ele 3 vezes, porque tanto faz, vezes 3, como, né? 3 vezes mais, somar, tá? O dinheiro que ele tem. Então, e a Ruth? A Ruth é só dobrar. Ou é vezes 2, ou é somar 2 vezes. Tá fácil demais. Aí depois, na número 2, vocês resolvam o problema a seguir de 2 maneiras diferentes. Resolva o problema, né, a seguir de 2 maneiras diferentes. João, ele tinha R$90. Comprou este livro. Tá mostrando tudo aqui para vocês. Comprou este livro, né? E depois comprou esta camiseta. Ó, tá tudo com etiqueta de preço. Então é só olhar o preço direitinho. Então o livro custou 30 e a camiseta custou 20. Com quanto ele ainda ficou? O que é que a gente vai fazer? A gente vai somar primeiro quanto que ele gastou com o livro e com a camiseta. Depois, a gente vai subtrair dos 90 reais que ele tinha, né? Porque ele estava com 90 reais, mas ele gastou 30 com o livro, 20 com a camiseta. Quanto que sobrou para ele, tá? Vocês vão fazer de 2 maneiras diferentes, tá? Vai descobrir 2 maneiras de fazer. Com quanto ele ficou? Aí depois, ó, possibilidades. Vocês vão ver essas mesas aqui, ó. Essas mesas, né? Com esses vasos em cima, vamos ver o que eles estão pedindo pra gente fazer. Flávia, tem 3 vasos iguais. Ó, 3 vasos iguais. Ela tem. E 4 mesas. Ela tem 3 vasos iguais e 4 mesas. Ela quer colocar um vaso em cada mesa, deixando uma mesa vazia. Uma das possibilidades é colocar os vasos nas mesas A, B e C. Aí, ó, tá colocado. Isso aqui é uma das opções, tá? Aí depois, você vai escrever a possibilidade do exemplo dada e as outras possibilidades, tá? Quantas são as possibilidades? Você vai trocando eles de mesa para você ver, sem repetir, né? Porque senão não vai dar a quantidade que deu, tá? Sem repetir, tá bom? Você tem a mesa a mesa B, a mesa C e a mesa D, tá bom? Então, quantas possibilidades
quantas são as possibilidades? Então você vai, mas presta atenção, que você não pode repetir o vaso assim toda a vida não, você tem que pôr nas 4 mesas, vai pôr nas possibilidades que dá para colocar, tá? E depois você vai escrever quantas são as possibilidades que deram. Escreva a possibilidade do exemplo dado e as outras possibilidades, tá? Quantas possibilidades que deu? Aí você vai contar quantas vezes, presta bastante atenção, tá? Aí depois, ó, na página seguinte, ó, tá? Que é a página 68, aí tem um gráfico para vocês, né, fazerem para ver também, ó, bem colorido, com as camisetas, tá? Quer dizer que esse gráfico aqui, ó, o exercício dele é com relação a essas camisetas que estão embaixo. Vamos ler? Números e gráficos. A turma de André vai participar de uma gincana e resolveu escolher a cor da camiseta que todos vão usar para identificar o grupo. Para isso, a turma organizou uma pesquisa de opinião com a seguinte pergunta: qual cor de camiseta você prefere? Roxo, laranja, verde ou azul? As respostas obtidas foram registradas em um gráfico. Então, ó, o gráfico está montadinho, colorido, conforme a cor da camiseta é a coluna do gráfico, para ver quantas que foram, né? O tamanho que foi. O gráfico está numerado de 0 a 7, né? E aqui as cores da camiseta, ó. 0 a 7, e tá lá a cor das camisetas, tá? Então, o que vocês vão fazer? Ó, o menino tá falando. Uma pesquisa como esta faz parte de um assunto chamado estatística, tá? Estão fazendo um levantamento, né, para ver como que funciona, né? As respostas obtidas foram registradas em um gráfico de barra, porque, ó, tá vendo? Isso aqui que são as barras. Pode ter barras assim de colunas e pode ter barra deitada também, tá? Então existe, né, tipos de gráficos. Essas colunas que estão aqui, né, poderiam também ser deitadas, o gráfico ser virado, tá? Ele não deixa de ser de coluna não, tá? Aí o menino pôs: uma pesquisa como esta faz parte de um assunto chamado estatística. Tá fazendo um levantamento, né, para ver que número que vai dar. Observando o gráfico, foram obtidas diversas informações. Verde foi a cor menos votada. É porque a coluna dela tá baixinha. Então, o verde tá aqui, segue com o dedinho, ó. Vem aqui, então ele foi até o número 2 só. Então, 2 camisetas. Quantos votos a cor azul teve? Vem aqui, ó, na cor azul, segue com o dedinho para ver o número que deu aqui a altura dela, tá? Da coluna. Aí depois, qual foi a cor escolhida para a camiseta? Por quê? Logicamente que foi escolhida é a coluna mais alta, né? Então vocês olham direitinho qual que é a coluna mais alta aí para vocês falarem, tá? Depois, atividade em grupo, né? Vocês vão fazer com o irmãozinho, com a mamãe, ou com o papai, ou com, às vezes, o coleguinha que mora perto, né? Assim, da sua casa, né? Que às vezes vocês podem fazer juntos, né? Então, formulem, registrem no caderno e respondam a mais algumas questões referentes a esta pesquisa. Ainda está falando dessa pesquisa, fazendo umas perguntas para vocês formularem uma pergunta, tá? Façam esta mesma pesquisa em sua turma e construam o gráfico correspondente do caderno. Aí vocês não tem, né, deixa eu ver ali, 69, tá certo. Vocês não têm o coleguinha perto, né? Vocês vão fazer sozinhos, pede ajuda para a mamãe, pede ajuda para o papai. Escrevam no caderno um texto síntese sobre a pesquisa que vocês fizeram na sua turma.
Nesse texto, descrevam como vocês fizeram a pesquisa, quantas pessoas responderam à pergunta e quais foram os resultados obtidos, né? Troca ideia com a mamãe, né? As mamães estão bem, estão ajudando vocês direitinho, né? Então, troca ideia com a mamãe. Aí depois, veio para a página 69, é o que estudamos, né? O que a gente viu atrás, né? Assim, que a gente viu, né? Nesse conteúdo, né? Que a gente está finalizando hoje. Ó, o que nós vimos? O que nós estudamos? Retomamos e aprofundamos o estudo das figuras geométricas, conhecidas como sólidos geométricos, das regiões planas e dos contornos. Contornos são as que são redondas, ovais, né? E tem o contorno reto também, ó, tá vendo? Então, ó, tá tudo aqui o que vocês estudaram, ó. Vocês estudaram sólidos geométricos, regiões planas e contornos. Então, tudo aqui para vocês recordarem, tá? Aqui embaixo, vocês estudaram as retas, aqui os ângulos, ó. Lembra que a tia Antonieta passou do relógio no caderno para vocês mostrar o ângulo que tá fazendo, né? Conforme o ponteiro está marcando as horas, né? Tá bom? Tem no caderno esse exercício, né? E depois vocês conhecemos os contornos chamados polígonos e o nome deles de acordo com o número de lados. Ó, o triângulo 3 lados, o quadrilátero 4 lados e o pentágono são 5 lados. Isso aí vocês viram, né, nesse capítulo que nós estamos encerrando agora, tá? Aí depois, verificamos que algumas figuras apresentam simetria, ou seja, que podem ser dobrados de modo que as duas partes coincidam. Ó, lembra que a tia Antonieta passou para vocês? O M, se você dobrar ele assim no meio, você vai ver que as partes são iguais, ó. A tia Antonieta deu para vocês, né, o significado de simetria tá no caderno de vocês, né? Ela passou o exercício para vocês, vocês voltam lá para dar uma olhadinha, tá? As letras que apresentam simetria com os eixos de simetria delas, tá? Ó, a letra E como que ela pode ser partida, a letra O ó, já dá para fazer tanto na horizontal como na vertical, tá bom? Presta bastante atenção. De quais atividades você mais gostou nessa unidade? De quais atividades você não gostou? Se teve dúvidas, não deixe de perguntar para o professor. Pode me ligar, tá? Pode perguntar no grupo, tá? Tia Antonieta passa. Você mantém limpos e organizados os materiais da sala de aula? Saudade, né? Da nossa salinha, né? Então, aí vocês vão, né, responder direitinho, porque a partir de amanhã nós já vamos entrar na unidade 3, tá bom? Por isso que tem menos folha do livro hoje, porque nós estamos fechando essa unidade, que é a unidade 2. Aí, vocês vão lá no caderno, já tô ali depois do caderno aqui perto, ó. Tem um outro gráfico para vocês fazerem o estudo dele, tá? Aí vocês vão procurar aqui, ó, a tia Antonieta pôs observar o gráfico e responda, ela pôs sobre os meses do ano, né, porque nós estamos vendo isso aí também, tá? Então, aí esse gráfico aqui, ó, quantos lanches foram vendidos nos seguintes meses? Ó, vocês vão procurar aqui, porque tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, tá? Para vocês estudarem no gráfico. Quantos lanches foram vendidos nesse mês, tá? Nestes meses, né? Que são 3, 6, um semestre, são 6, tá? Em qual mês foi vendido mais lanche? Qual foi vendido, né? Assim, muito, o maior número de lanches? Aonde que a coluna tá mais alta, tá?
E em qual mês foi vendido menos lanche? Em que lugar, né? Em que coluna vendeu menos? Qual coluna vendeu mais? Qual coluna vendeu menos? Tá bom? Aí vocês vão fazer as tarefas direitinho, porque amanhã a gente começa, né, em outra unidade, tá bom? Faz as tarefas direitinho, pode perguntar, tá? No horário que a tia Antonieta tá aqui até meio-dia, vocês podem perguntar, tá? Pode falar com ela. Estuda direitinho com a mamãe, fica obediente com a mamãe para fazer a tarefa, porque logo, logo, se Deus quiser, nós vamos voltar para a escola, né? Então, aproveita a companhia da mamãe, fica educadinho com a mamãe, ame a mamãe, mas o papai bastante, os irmãozinhos, tá? Para depois a gente voltar feliz para a escola, tá bom? Tenha um bom dia e qualquer coisa pode perguntar a tia Antonieta, tá? Um abraço para todos, tá? Tchau!